Em 16 de outubro de 1997, a ponte Rio-Niterói entrou em ressonância por causa do vento. O trânsito precisou ser interrompido. Uma maneira de entender o fenômeno que vocês estão observando é assimilar a ponte a um sistema massa-mola. A equação do sistema massa-mola com uma massa e uma mola é essa daqui. A aceleração vezes a massa é igual a menos k vezes a distância ao ponto de equilíbrio, menos c vezes a velocidade, então c é um coeficiente de amortecimento, mais uma entrada externa, o de t, que é o vento. Vou mostrar para vocês aqui um modelo do que pode ter acontecido. Então, temos aqui uma mola, e aqui dentro na sacola eu vou colocar um peso. Então vamos fabricar nosso modelo massa-mola e tentar achar o ponto de equilíbrio primeiro. Uma vez no equilíbrio, eu vou introduzir uma pequena força, só que na frequência correta. Vocês veem que uma força bem pequena permite obter uma oscilação significativa. Vocês aprenderam no cálculo a resolver sistemas como esse. A primeira etapa é resolver o sistema linear associado, fazendo u de t igual a zero. A primeira coisa é montar o polinômio associado e resolver o polinômio associado. Temos uma hipótese que é a que permite ter o movimento oscilatório do sistema, que é que c é menor do que 4km. Perdão, c ao quadrado é menor do que 4km. Então vou escrever c bem menor do que raiz de km. Assumida essa hipótese, obtemos um par de soluções complexas, e as soluções ao sistema linear associado são combinações lineares sobre os complexos de e elevado a lambda t e de e elevado a lambda barra vezes t. É só substituir. Para não ficar com funções complexas, podemos fazer combinações lineares, somar e subtrair dividindo por i, e obter uma expressão em termos de combinações lineares reais de e elevado a at vezes cosseno ômega t e e elevado a t vezes seno ômega t, onde lambda tem parte real a e parte imaginária ômega. Por um truque de cálculo, podemos também escrever como e elevado a at vezes seno de ômega t mais φ, a fase. Até agora é tudo cálculo. E aqui temos mais cálculo, um exercício de cálculo. O exercício de cálculo é achar uma solução particular para a equação. Então, a dica é procurar, no caso de u de t igual a epsilon seno t, uma solução desta forma, onde ômega chapéu não é necessariamente igual ao ômega aqui de cima. Então, procuramos uma solução da forma alfa vezes seno de ômega chapéu t mais φ. E uma vez que vocês acharem essa solução, podem produzir outra solução com x de 0 igual a 0 e velocidade inicial igual a 0, partindo do repouso. Outra pergunta natural a se fazer é qual ômega chapéu maximiza alfa sobre epsilon e qual a maior razão. Isso era cálculo. Agora, uma pergunta aqui para esse meu procedimento é por que é que podemos assumir que uma ponte, que é uma estrutura complexa com uma quantidade enorme de vigas e de lajes, massas
vigas que se comportam como massas e molas pode ser entendida por um modelo tão simplório de dimensão 2. E a resposta é a álgebra linear. Vamos ver isso hoje. Boa tarde. O conceito-chave para se passar de um modelo complexo de dimensão alta para um modelo simples de dimensão baixa que podemos entender é o conceito de autovalor. Seja A um operador linear, uma função linear de E em E, onde E é um espaço vetorial. Vamos dizer que lambda é autovalor de A se somente se A menos lambda vezes a identidade é singular, se seu núcleo é diferente de zero. E vamos chamar o núcleo desse operador de autoespaço associado a lambda. Também chamamos de autovetor qualquer vetor do autoespaço desde que ele seja diferente de zero. Vamos considerar agora o caso de uma aplicação linear de Kn em Kn, onde K é um corpo. Pode ser o corpo dos números reais, pode ser o corpo dos números complexos, pode ser qualquer outro corpo. Mas Kn tem dimensão finita e, portanto, A é uma matriz n por n. Por esse motivo, a condição de A menos lambda vezes a identidade ser singular é equivalente a dizer que o determinante de A menos lambda I ser igual a zero. Isso é um polinômio de grau n na variável lambda. Ele admite no máximo n soluções. Teorema: se esse polinômio admitir n soluções diferentes em K, diferentes são diferentes 2 a 2, nenhuma pode ser igual a outra, então existe uma base 1 até o n de Kn, tal que A vezes o I é igual a lambda I vezes o I. É uma base de autovetores. O iésimo vetor da base é um autovetor associado a lambda I. Uma versão matricial do mesmo teorema é o seguinte. Existe uma matriz U que é inversível, está no grupo linear de Kn, tal que U vezes lambda vezes U inversa, onde lambda é matriz com um diagonal lambda I, U vezes lambda vezes U inversa é igual a. De um ponto de vista assim mais gráfico, posso considerar a matriz A que vai de Kn em Kn. Agora aplicamos primeiro a matriz U inversa. Vou escrever assim: vamos aplicar a matriz U, depois a matriz lambda e depois a matriz U, e este diagrama comuta. Podemos entender, portanto, essa matriz U como uma mudança de coordenadas, e a nossa matriz foi diagonalizada pela mudança de coordenadas. Podemos trabalhar sempre neste sistema de coordenadas e depois, eventualmente, voltar para o sistema de coordenadas padrão. Vamos mostrar o teorema. Para cada I, sabemos que o operador A menos lambda I vezes a identidade é singular. Portanto, o autoespaço associado ao vetor lambda I é diferente do espaço contendo apenas o zero, e existe um vetor UI satisfazendo esta equação, UI diferente de zero. Temos agora N vetores. Falta mostrar que eles são linearmente independentes. Para mostrar a independência linear,
vamos assumir que existe uma combinação linear C1 até Cn. São coeficientes, não podem ser todos zeros, e a combinação linear vale zero. Podemos encurtar essa combinação linear. Vamos pegar a combinação linear minimal com essa propriedade. Então vamos aqui até CK e aqui até UK, e isso é minimal. Agora eu vou aplicar o operador A aos dois lados da equação. Vou ter aqui C1 vezes A U1 até CK vezes A UK. Só que os U1 até UK são autovalores. Vamos aplicar essa equação aqui de cima e, portanto, com isso podemos deduzir que lambda 1 U1 e aqui lambda K UK é igual a zero. Pelo menos um dos lambda k é diferente de zero, a não ser que cheguemos no final com apenas um vetor C1 U1 igual a zero, que já implica que C1 é igual a zero. Então vamos admitir que lambda k é diferente de zero. O que podemos fazer? Bom, dividimos por lambda k. E subtraímos uma equação da outra. Obtemos agora um C1' mais etc, mais, e aqui acabou, igual a zero, aqui CK menos 1, K menos 1, linha. Uma combinação linear que se anula. Será que C1' pode ser igual a zero? E a mesma pergunta vale para os outros coeficientes, mas vamos conferir isso apenas para C1'. Quem é C1'? C1' é C1 vezes 1 menos lambda 1 sobre lambda k. Tá? C1 era diferente de zero. Lambda 1 era diferente de lambda k. Logo, esse termo daqui também é diferente de zero, e C1' é diferente de zero, o que vale também para todos os outros coeficientes. Havíamos escolhido essa combinação linear como minimal, k era minimal, agora diminuiu de mais um, contradição. Podemos usar o processo de diagonalização para resolver recorrências. Por exemplo, a sequência de Fibonacci é definida indutivamente por f0 igual a 1, f1 igual a 1, e a partir daí, cada termo é a soma dos dois termos anteriores. É uma recorrência de segunda ordem, mas transformamos ela numa recorrência de primeira ordem, colocando juntos em um vetor fi e fi mais 1. Aí temos xi mais 1 é igual a A vezes xi, onde A é obtida desta maneira. O determinante de A menos lambda vezes a identidade é o polinômio lambda ao quadrado menos lambda menos 1, que admite raízes 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. A matriz dos autovetores pode ser escrita deste modo, e quando procuramos o termo geral, o termo xi, que é A aplicada I vezes a x0, podemos expandir na sequência e cancelar os u's com os inversos. Assim obtemos que xi é igual a U vezes lambda 1, lambda 2 a potência I, vezes U inversa x0.
e fazendo as contas, obtém-se o termo geral. Podemos usar a ideia de diagonalização para resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias. Vamos voltar ao exemplo do sistema mola-massa. Partimos de uma equação diferencial de segunda ordem. Fabricamos um vetor y contendo como coordenada x de t e x ponto de t. Se estivéssemos tratando de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem em 1000 variáveis, poderíamos fazer exatamente a mesma coisa fabricando aqui um vetor com 2000 coordenadas, x de t e x ponto de t. Montamos aqui a matriz correspondente à equação de primeira ordem. No nosso caso aqui, uma matriz 2×2. No outro exemplo, se partimos de 1000 variáveis, vamos ter uma matriz 2000×2000, com um monte de zeros normalmente. E não podemos esquecer do termo de forçagem, de U de T, que é o vento. Bom, uma vez que temos a nossa matriz, precisamos achar os autovalores e verificar que eles são diferentes 2 a 2, se dermos sorte. Neste caso, escrevemos o determinante da matriz A menos lambda I e recuperamos uma fórmula para os autovalores, e esses autovalores são complexos conjugados, não estão no corpo dos reais. Então, todo esse raciocínio que estamos fazendo sobre os complexos. Isso aqui não faz sentido sobre os reais. Autovalores e autovetores fazem mais sentido sobre corpos algebricamente fechados. Agora, temos então os autovalores, precisamos achar os autovetores, uma matriz de autovetores, e depois disso vamos escrever y' de t é igual a u lambda u menos 1 y de t mais esse vetorzinho que vou chamar de u grande de t. Aliás, não posso chamar de u grande de t, vou chamar de v de t. Neste momento vale a pena mudar coordenadas e pensar nisso aqui como uma nova variável. Vamos chamar de z de t. Eu vou passar esse u para o lado esquerdo. Então vamos ter z ponto de t igual a lambda z de t mais algum w de t. Temos agora duas equações diferenciais que estão desacopladas. Eu posso resolver z ponto i de t é igual a lambda zi de t mais w de t. Aplicar um fator de integração, resolver. De maneira mais geral, podemos pensar também nesta solução como uma aplicação da exponencial de matrizes. O que é a exponencial de uma matriz? A exponencial de t a exponencial de um número a é 1 mais a mais a2 sobre 2 mais a3 sobre fatorial 3 mais etc e tal. A exponencial de uma matriz é 1 mais a ao quadrado sobre 2
mais 1 sobre fatorial k elevado a k, etc. Em princípio isso é difícil de calcular, mas se a matriz está diagonalizada, podemos calcular isso linha por linha. Podemos calcular as potências linha por linha, é só a potência de cada autovalor. Então no final precisamos calcular uma matriz de exponenciais. Se queremos resolver y', aliás, mudei o nome da variável, z' é igual a lambda z, vamos deixar de fora a parte direita. Então, se eu quero resolver isso, eu escrevo E de lambda t vezes z0. Vou chamar isto aqui de z de t, que quer dizer ponto é lambda vezes essa função. Então eu tenho z' igual a lambda vezes z. E isso resolve a equação linear sem o termo, sem a força externa aplicada à matriz. E isso que fizemos aqui vale para todas as funções analíticas. Para isso precisamos dar uma certa sorte, a matriz precisa ser diagonalizável. O que temos agora é um teorema que garante que se os autovalores são diferentes 2 a 2, é o caso. Quando é que os autovalores são diferentes 2 a 2? E precisamos também ter tanto os autovalores quanto a dimensão, ou seja, temos um corpo algebricamente fechado, digamos que seja o corpo dos complexos. Então, nos complexos queremos ter n autovalores diferentes 2 a 2. Precisamos, portanto, que a equação determinante de A menos lambda I igual a 0 não tenha raízes duplas. Que o discriminante da equação seja diferente de 0. Vou fazer um parêntese agora e explicar discriminante. Sejam f e g dois polinômios sobre os números complexos. E vamos nos perguntar quando é que esses polinômios admitem uma raiz comum. Para responder essa questão, vamos primeiro fixar os graus, que vão ser d e o grau é estritamente igual a d e consideramos o seguinte operador. Pegamos um polinômio de grau e-1, outro de grau d-1, e levamos num polinômio de grau d mais e-1, que é a combinação linear de f e g com coeficientes que são polinômios a e b. Eu escolhi esses valores e-1 e d-1 porque aqui o que eu tenho é equivalente a c a potência e, aqui é c a potência d, e isso aqui é c a potência d mais e. A aplicação linear m vai de um espaço de dimensão d mais e num espaço de dimensão d mais e. É uma matriz quadrada e podemos então calcular o determinante. Esse determinante de m é chamado de resultante de f e g. Teorema: dois polinômios têm uma raiz comum se somente se a resultante se anula. Vamos mostrar esse teorema. Vamos supor, em primeiro lugar, que a raiz comum sobre os complexos exista. Então podemos fazer a matriz de M e vamos ter o seguinte: M para todo AB Então aqui eu coloco os coeficientes de A do coeficiente constante ao coeficiente mais alto, depois os de B, e aqui eu vou multiplicar pela raiz comum 1, Z, Z2,
ZD mais menos 1. Tá? Isso daqui é a mesma coisa do que f de z esquecido A. Do que A de z, f de z mais b de z, g de z, por hipótese, isso é zero. Agora vamos para a volta. Vou assumir, trocando eventualmente os polinômios de lugar, que é maior do que d. Então, assumir que é maior do que d. Vamos supor que existe que o determinante se anula e, portanto, existem A e B, tais que M aplicado a B é zero. Nesse caso, existem polinômios A e B também com A de Z, F de Z, mais B de Z, G de Z, uniformemente zero. Agora, todas as raízes de G precisam ser raiz da expressão no lado esquerdo. O grau de G é as raízes precisam ser raiz do lado esquerdo com a mesma multiplicidade, pelo menos. Aqui tínhamos raízes. No polinômio A, como o grau é menos 1, temos menos 1 raízes. Então, pelo menos uma das raízes de G é raiz de F e existe uma raiz comum. Essa foi a volta. Então, acabamos de mostrar o teorema. Já posso explicar o que é o discriminante de dois polinômios. O discriminante de dois polinômios é, a menos de uma constante que vamos calcular, a resultante de f com a sua derivada. Qual é a constante? Vai ser o termo mônico. Se pegamos f mônico, acabamos com a constante. Então, por exemplo, vou fazer o seguinte caso conhecido. A vezes x2 mais b x mais c. Isso é f de x. A derivada é 2a x mais p. Preciso calcular a matriz de M. A matriz de M vai ser obtida assim. Primeiro, aqui o grau de G é 1, então o grau de A é 0, A é constante. Então aqui temos C, B e A. Depois, eu preciso agora olhar para o polinômio G multiplicando os coeficientes do segundo polinômio. Então, o segundo polinômio tem grau 1. Então, eu vou ter aqui B 2A, B 2A, 0, 0. É um determinante que podemos calcular. Vai dar 4A quadrado C mais A vezes B ao quadrado menos CB0, que é 0, B ao quadrado 2A menos 2AB 2 menos 0. Isso é a mesma coisa do que menos A vezes B2 menos 4AC.
e recuperamos o determinante da equação de grau 2. Podemos fazer isso para qualquer grau, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, por que eu estou falando no discriminante? Um polinômio tem raiz dupla quando seu discriminante se anula. Então, no caso do autovalor duplo, isso significa que o discriminante de f' se anula onde f de lambda é o determinante de A menos lambda vezes a identidade. Para uma matriz geral, o determinante não tem raiz dupla. Essa equação nos dá uma superfície não trivial no espaço de todas as matrizes. Vou colocar aqui que isso depende de A. Então, isso depende da matriz A. Então, isso dá uma superfície de codimensão complexa 1, e em geral, se pegamos uma matriz aleatória, ela não vai cair na superfície, ela vai cair na superfície com probabilidade 0. Se consideramos então qualquer distribuição de probabilidade razoável no espaço das matrizes, a probabilidade de cair numa matriz com um autovalor duplicado é 0. Agora, eu estou assumindo que as matrizes são densas e que a distribuição de probabilidade é razoável, que é contínua, que não faz besteira. Bom, o que pode dar errado? O que pode dar errado em aplicações é que a matriz em geral não é aleatória, é uma matriz esparsa. Então poderia cair em algum plano contido nessa superfície. Isso é preciso verificar. Outra coisa que pode cair errado é que uma matriz que vem de uma aplicação pode estar muito perto dessa variedade. E nesse caso, vamos ter problemas, vamos ver no final do curso alguns exemplos desse problema. É isso aqui. E a maneira de se calcular os autovalores, isso aí fica adiado até o curso de álgebra linear computacional. Por enquanto, vamos calcular efetivamente os autovalores utilizando o comando eigen do Julia. Uma vez carregado o linear algebra, vamos digitar a matriz e chamar o comando eigen, que vai retornar um par de autovalores complexos conjugados e os autovetores correspondentes. Podemos complicar a vida do Julia pedindo uma matriz 1000 por 1000. Rand n cria uma matriz cujas coordenadas são variáveis aleatórias normais gaussianas, acho que média 0 e variância 1. Pois bem, aqui temos nossa matriz e para obter o resultado separado em autovalor e autovetor, utilizamos este formato. Vamos lá. Podemos agora dar uma olhada nos autovalores. Então vamos plotar. Estamos calculando. Pronto, estão aí os autovalores da matriz, diferentes uns dos outros. Deve haver aqui uma acumulação de autovalores no eixo real.
e depois os outros espalhados no plano complexo que estamos enxergando agora. Finalmente, eu indico um vídeo mostrando como foi feita a estabilização da ponte, de maneira a evitar que ela entre em ressonância.